Olá, irmão, nós vamos gravando mais um vídeo aqui, falando a respeito da palavra do nosso Criador, né? A respeito daquilo que está realmente escrito para nós conhecermos, né? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Nós vamos nesta oportunidade aqui, na gravação de mais um vídeo, falar a respeito de ensinadores e de ensino, né, que é doutrina, não é isso? E antes de tudo eu quero dizer que eu não sou ensinador, não é isso? Já fui ex-pastor, mas conheci o ensinamento do nosso Salvador e hoje sou apenas um irmão, não é isso? Que estou aqui fazendo aquilo que o Salvador nos ordenou, e de falar a todas as pessoas. Eu estou falando. Agora, quem te ensina e me ensina e nos ensina, nós vamos ler aqui na Escritura para a gente saber realmente se o homem precisa ter um sacerdote, se o homem precisa ter um pastor ou um mestre, que é a mesma coisa, se o homem precisa ter alguém acima dele espiritualmente, a não ser o nosso Salvador, não é isso? Então, é porque na antiga aliança, no Velho Testamento, né, principalmente na lei de Moisés, existia sacerdotes e sumos sacerdotes, que eram homens que ficavam entre o povo e o Criador. Então eles ministravam ali os sacrifícios e eles eram considerados, quem conhecia o Criador era eles, o povo não, o povo tinha que ouvir eles, né? Então realmente, isso na velha aliança, que foi pelo nosso Salvador abolida, né? Foi cumprida e automaticamente com a sua crucificação no madeiro, ele aboliu, ele cumpriu todas as coisas e aboliu, que quer dizer removeu. Então a lei não está mais em vigor, porque o nosso Salvador colocou um fim na lei, como o apóstolo São Paulo, né? Escreveu aos Romanos, dizendo que o fim da lei é o nosso Salvador, que a gente chama, todo mundo chama de Jesus Cristo, né? Vamos falar na linguagem da Bíblia aqui por enquanto. Então, o fim da lei é o Salvador. Então, se a lei teve um fim, né? Então, como ela pode ainda estar vigorando? Então, mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Assim está escrito aos Hebreus, ali no capítulo 7, versículo 12, na carta de Paulo aos Hebreus, não é isso? E em diversos lugares, mas não é isso que vamos falar aqui, não é sobre a lei e a graça, como se diz, mas vamos falar a respeito se hoje, no tempo do Novo Testamento, no tempo do favor imerecido, né, do novo concerto, se existe ainda sumos sacerdotes, sacerdotes e pastores que ficam acima do povo, entre o povo e o Criador, não é isso? Sabemos legitimamente que não existe mais isso. Paulo escreveu ali a carta dele, a 1 Timóteo, né? A primeira carta a Timóteo, no seu capítulo 5, versículos 5 e 6, Paulo diz: porque há um só Deus, né? E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Estou falando na linguagem da Bíblia, para os irmãos compreenderem, né? Mas mais na frente vamos fazer um vídeo especificamente falando a respeito do nome, né, de Deus, vamos dizer assim, do nome de Jesus Cristo. Nós vamos saber bem profundamente que esse Deus é um título blasfemado, que blasfemaram da Grécia, né, e Jesus Cristo não é o nome daquele que morreu no madeiro por todos nós. Mas isso é outro assunto para outro vídeo, né? Mais na frente vamos com paciência, vamos começando aí falar de coisas mais simples, para depois, como Paulo disse ali, vamos começar com leite para depois comer alimento sólido, não é isso? Então vamos seguir por aqui. Ou seja, há um só, já está comprovado na Bíblia, vamos dizer assim, né? Também vamos falar sobre o livro Bíblia depois, em outro vídeo, mas existe um mediador, não é 1,5, nem 2, nem 10, nem milhões de mediador que existe no mundo, na sua denominação não, dizendo que é pastor, que é sacerdote, não. Só existe um mediador, um sumo sacerdote, um sumo pastor, grande sacerdote, grande pastor e único sacerdote, único pastor,
no Novo Testamento aquele que se ofereceu de uma vez por toda em favor de todos nós, e hoje ele intercede por nós, e ele unicamente, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe negócio de outro homem estar atravessando em nosso meio para querer estar acima de nós espiritualmente. Então, eu não estou acima de ninguém espiritualmente, sou apenas um irmão que realmente quero falar daquilo que o nosso Salvador tem nos feito conhecer por bondade dele, e qualquer um de nós, né, pode buscar esse entendimento e o Criador nos dá, sem nenhuma dúvida, não é isso? Pronto, aqui. A velha aliança foi abolida, então o sacerdócio, aquele negócio de ter um homem acima do outro, encerrou, não é isso? Para comprovar isso, vamos começar lendo aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, né, no seu capítulo 8, vou ver aqui se a gente consegue ler aqui, ele falando aqui claramente que ninguém mais ensinará ao irmão, não é isso? Ninguém mais ensinará ao irmão. Aqui Paulo citou aqui uma profecia que o profeta Jeremias, né, por ordem do Eterno, lá no livro de Jeremias, profetizou ainda na antiga aliança que o Criador ia fazer, ia estabelecer uma nova aliança, um novo concerto com a casa de Israel, com a casa de Judá, e abrangiu até todo o planeta Terra, até todos nós. Mas aqui especificamente está falando de Judá e de Israel, um novo concerto. No Velho Testamento, os sacerdotes conheciam o Criador, né? E o povo não. Então tinha homens maiores, no sentido espiritualmente, no sentido deles estar acima do povo, e existia os menores, no caso a população, o povo. Entende? Existia essa hierarquia, digamos assim, não é isso? Porém, no Novo Testamento, aqui agora a profecia se cumpriu. O Novo Testamento já foi estabelecido, já foi consagrado com o sangue do nosso Salvador no madeiro ali derramado. Então agora aqui onde Paulo segue dizendo que realmente ninguém mais ensinará ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque na lei tinha menor e tinha maior, então agora igualou tudo, não é isso? Então aqui, irmãos, ninguém mais ensinará seu irmão, ao seu próximo, dizendo: você conhece o Criador, porque todos me conhecerão. Então está escrito aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, não é isso? Aqui na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 2 também, está escrito aqui no verso 26 e 27, escrevo-vos essas coisas, filhinhos, irmãos, para que, não porque vocês não sabem, mas acerca daqueles que vos enganam, não é isso? Mas não há necessidade que alguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensina todas as coisas. Vos ensina todas as coisas. Pergunto eu, todas as coisas, faltou o que para você, pastor, ensinar para o outro? Para o protestante, para mim, seja para quem for. Entenda bem, a unção que está em vós, está escrito aqui, ó, no livro Bíblia, que vocês todos creem demais. Aqui, está escrito aqui. 1 João, vou dar um endereço. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 26 e 27. A unção que está em vós vos ensina todas as coisas, e não há necessidade que alguém vos ensine. Certo? Nosso Salvador também falou aqui, o apóstolo João, no Evangelho, não nas cartas, mas no Evangelho, no capítulo 14, versículo 26 e 27, o nosso Salvador diz: tenho-vos dito essas coisas, estando ainda convosco, mas eu vou para o Pai, e agora enviarei o Consolador, o Espírito Santo, em meu nome, que o Pai enviará. Esse, olha a unção aí, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito ou falado. Irmão, você está ouvindo essas palavras? Eu estou citando o que está na Escritura.
o que está aqui para nós conhecer e seguir e obedecer as palavras que estão escritas aqui. Então, se o Espírito ensina todas as coisas, sobrou o quê? Faltou o quê? Para outro homem te ensinar, ou para os homens te ensinar. Então, nós podemos falar uns para os outros, podemos conversar como irmãos, nivelados, nenhum mais alto, nem outro mais baixo, tudo igual, irmão com irmão. O nosso Salvador disse ali em Mateus capítulo 23, versículos 6 e 7 e 8, os escribas e fariseus estavam lá na lei, acima do povo, ensinando ao povo, amando os primeiros lugares nos banquetes, amando os primeiros assentos nas suas sinagogas e amando as saudações nas praças e serem chamados de pastor, pastor, de mestre, doutor da lei, escriba que é doutor da lei. Vós, porém, meus discípulos, disse o Salvador, está escrito aqui na Escritura. Vós, porém é o contrário. Pelo contrário, meus discípulos, desses outros homens, vocês não serão chamados pastores, não serão chamados mestres, não serão chamados ensinadores, mas todos, de novo, todos vocês são irmãos. E um só é o vosso pastor, é o vosso mestre, o Cristo, ou o Salvador, o nosso Salvador. Certo? Assim está escrito, assim eu creio. Então, assim sendo, irmãos, os homens, os pastores das igrejas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes que hoje se constituíram aí por conta própria, os pastores, os mestres que existem por aí, eles dizem que é para ensinar as pessoas, mas eles querem ensinar as pessoas, mas se você for ensinar eles, eles não querem. Chega um irmão com entendimento da Escritura e diga, pastor, olha, a Escritura está dizendo é assim. E ele vai dizer que o irmão está endemoniado. Por quê? Porque só ele, só o pastor pode dizer o que ele quer e as pessoas têm que obedecer a ele. Então isso não existe na Escritura. Nós temos que obedecer àquele que fez o céu e a terra, né? Na pessoa de seu Filho, o nosso Salvador, como o apóstolo São Pedro disse ali, em Atos dos Apóstolos, mais importa obedecer ao Criador do que aos homens. Pedro disse isso para o sumo sacerdote que queria que Pedro e João parassem de anunciar a sã doutrina no nome daquele que morreu no madeiro por todos nós, o nosso Salvador, certo? Então, irmãos, nosso Salvador disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Nós temos que aprender de quem? Do Salvador. E como é que aprendemos? Você tem o desejo de ser salvo, tem a necessidade de receber o entendimento do Criador e o nosso Salvador, através do Espírito Santo, realmente ele te dá esse entendimento, ele te dá essa unção. Alguém estava falando sobre isso, aí o outro que estava contestando disse, mas quando foi que essa unção desceu? Não, irmão, a partir da morte e ressurreição, na ressurreição do Salvador, aí agora o Espírito será derramado sobre toda carne que quiser receber o Espírito do Eterno, não só querer, mas além de querer, se sujeitar à sua vontade. Então, a partir de que o nosso Salvador consagrou a nova e eterna aliança no seu sangue e o Espírito desceu ali, então é de lá para cá. Então, ficamos entendendo assim, porque assim está escrito, e vamos ficando por aqui. Em outra oportunidade, nós continuamos a falar das coisas do nosso Criador, do céu e da terra.